Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos tirar muitas dúvidas aqui sobre Bitcoin, né? Não vamos falar de preço de Bitcoin, se ele vai subir ou cair. Nós vamos falar por que o Bitcoin não emplacou ainda, ou não vai emplacar, como meio de pagamento. Né? Quais são as restrições da rede? Né? Por que ele não consegue fazer a mesma quantidade de transações que a rede Visa, a rede Mastercard? Quais são as soluções que estão sendo pensadas para que isso consiga ser feito, né? E para isso eu estou aqui com o Jonas Carrijo, que é fundador da Biscoint. Tudo bom, Jonathan? Tudo jóia, Gustavo? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, não, eu que agradeço. Mas conta um pouquinho para a gente aí. Você entende bastante dessa parte aí de sistema, blockchain, Bitcoin e tal. E uma das coisas que sempre me intrigou é isso, né? Então, o Bitcoin ele veio para ser um meio de pagamento, só que de uma hora para outra viu-se que ele faz ali aquelas 10 transações por segundo ou por volta disso e não consegue fazer mais do que isso, né? Para um meio de pagamento, você comprar um cafezinho, isso aí complica, né? Como é que você vê isso e quais as soluções estão sendo pensadas para tentar resolver isso? Esse é o grande debate aí que culminou em 2017, né? Que é o debate da escalabilidade do Bitcoin, que até remete a uma pergunta mais profunda do que o Bitcoin é. Porque se você assiste o vídeo de quem advogava o Bitcoin lá no início dele, quando não tinha ninguém usando, né? Você via que o pitch do Bitcoin era meio assim, ó, transações gratuitas para qualquer lugar do mundo, né? Você pode fazer microtransações. Inclusive, naquele tempo, existiam vários sites que faziam serviços que hoje a gente até fica abismado de que existiam esses usos, né? Existiam sites de apostas que cada aposta feita, por menor que seja, ela era gravada na blockchain do Bitcoin. Então, o que é o Bitcoin? Ele é um meio de pagamento ou ele é um ouro digital? Ele é as duas coisas, né? E o que começou a acontecer é que à medida que o Bitcoin era mais utilizado, esse limite do tamanho de bloco de 1 megabyte a cada 10 minutos, que pode ser produzido em transações, ele acabou fazendo com que as taxas de transação, por ser uma oferta de espaço na blockchain escasso e rígida, e a demanda estava aumentando, o preço, logicamente, começou a subir. E aí, esse debate começou a efervescer muito, né? Vamos aumentar o tamanho do bloco do Bitcoin. Então polarizou muito em dois grupos desse debate. Um grupo que queria que o Bitcoin se tornasse um PayPal 2.0, né? Tipo, a rede de pagamentos mundial que todo mundo consegue fazer todas as suas transações, por mais triviais, para comprar um pão, para comprar um café, todas escritas nessa blockchain do Bitcoin. E tinha um pessoal que via o Bitcoin mais como uma moeda de reserva global, um ouro digital, que pode ter instrumentos acessórios e paralelos a ele para transações menores, mas essencialmente seria uma moeda de reserva que serviria para liquidação entre grandes instituições financeiras e coisas assim, né? Então, 2017 foi um ano de guerra, né, entre os envolvidos no Bitcoin. Ele dividiu muito a comunidade por causa disso aí. Mas tem algumas considerações importantes, né, que surgiram desse debate. A primeira coisa, o pessoal queria mudar uma regra de consenso do protocolo Bitcoin, que é a regra, assim como a mais conhecida é a regra dos 21 milhões de Bitcoins, que vão sempre existir, é uma regra de consenso. Existe outra regra de consenso, que é qual que é o tamanho máximo do bloco, quanto que esse blockchain pode crescer no tempo, no máximo, né? E Foi a isso, primeira, se não me engano, Jonathan, foi isso que deu depois o fork com o Bitcoin Cash, se não me engano, né? exatamente, e que ilustra o problema. Para você mudar uma regra de consenso, você necessariamente tem que criar uma mudança que quebra a compatibilidade com a versão anterior. Então você gera uma bifurcação da rede. E que é exatamente o que aconteceu com o Bitcoin Cash e depois, posteriormente, com o Bitcoin Satoshi Vision, né? Que bifurcou, por sua vez, do Bitcoin Cash, né? Então, mudar uma regra de consenso é um problema logístico muito grande, né? Uma analogia do mundo físico, assim, que toda analogia é imperfeita, mas essa ajuda a entender, em certo aspecto, é a tomada e o plug, né? Se você quiser mudar, por exemplo, aquilo é um protocolo.
Então, todos os fabricantes de eletrodomésticos e televisão e os fabricantes de plug, eles concordaram na distância, no diâmetro do buraquinho e tudo mais. E até isso varia de país para outro, então você tem um problema de compatibilidade que até é análogo ao problema com as moedas mesmo, né? No Brasil você tem o real, lá fora você tem o dólar, nos Estados Unidos e tal. Então, a mesma coisa com o mundo elétrico, mas mudar aquela especificação, qual que é a distância entre os dois buraquinhos, por exemplo, é um problema extremamente difícil. A gente viu aqui no Brasil uma mudança desse padrão, desse protocolo, né? Com a Dilma, que ela alterou um pouquinho ali o soquete da tomada, mas mantinha uma certa compatibilidade, mas ainda assim gerou um problema enorme para um monte de gente. E esse problema, no caso do mundo físico, foi mitigado com adaptador. Todo mundo teve que comprar aqueles Tzinhos aqui no Brasil para poder conseguir ligar seu aparelho antigo no soquete novo. Ou quem tinha casa com soquetes antigos teve que sair migrando para o soquete novo aí. Então, mudar uma regra de consenso é mais ou menos assim. É um problema extremamente difícil de você fazer, porque requer que todo mundo mude ao mesmo tempo, todo mundo concorde com a mudança. E no caso de um governo mudar um soquete de tomada, existe a força envolvida, né? O governo pode obrigar e multar e punir A decisão é quem mais descumprir. centralizada, né? A outra, no É, caso do Bitcoin, é uma coisa mais descentralizada e a comunidade teve que decidir, né, para fazer isso. Mas eu queria pegar até um pouco esse teu exemplo aí, ok, a gente teve o fork lá, então a ideia é vamos deixar o Bitcoin aí como reserva de valor e cria o Bitcoin Cash para essas transações mais do dia a dia, o que também não aconteceu, né? No final das contas, você tem acho que muito pouca coisa utilizada hoje em Bitcoin Cash como meio de pagamento, né? o, o problema todo é o seguinte: quando você aumenta o tamanho de bloco, além do problema logístico da mudança, o pessoal se opunha ao próprio aumento do bloco em si, porque ele comprometia talvez a principal característica do Bitcoin, que é a resistência à censura dele. Porque quando você aumenta o tamanho do bloco, eu vou pegar o exemplo do Bitcoin Cash, por exemplo, que aumentou o bloco de 1 megabyte para 32 megabytes, né? Então, agora, o blockchain do Bitcoin Cash tem um potencial de crescer 1,7 terabytes por ano. Então, se você quiser rodar um nó Bitcoin Cash, se ele estiver usando a sua capacidade, né? Você vai ter que acrescentar um HD de 2 teras todo ano no seu REC. Então, depois de 5 anos, você vai estar com uma máquina lá com 5 HDs de 2 teras, e não é qualquer HD de 2 teras, porque o requisito de escrita e leitura requer talvez que você coloque um SSD. Então, é uma máquina mais cara. Isso já começa a colocar restrições em quem vai estar disposto a rodar um nó do Bitcoin Cash, se ele tivesse em plena capacidade de uso. E isso para conseguir... Você tem um problema que aí você concentra ainda mais a mineração, né? Que já é concentrada no Bitcoin. Concentra a mineração e concentra os nós validadores. Então, as pessoas que estão usando o Bitcoin, elas vão estar sempre conectadas num nó de um terceiro, que é alguém que fez um investimento e tem a capacidade de fazer a validação das transações por ela. Então, quando você usa uma carteira no celular, você não está fazendo a validação da blockchain por si mesmo. Você está se conectando normalmente no nó daquela carteira, é um nó mais centralizado. Então, tem uma força centralizadora muito maior quando você aumenta o custo de se rodar um full node, né? E o Bitcoin Cash, ele também só tem capacidade com esses 32 megabytes para 200 transações por segundo, mais ou menos. Então, não chega nem perto da demanda que seria necessária, da capacidade necessária para atender o planeta, que seria em torno de 40, 60 mil por segundo, né? Que é o que a Visa hoje consegue fazer. Ele aumenta, mas não resolve, né? Então, assim, foi uma solução Isso. meio capenga nesse sentido, né? Você compromete uma característica fundamental, né, que é a preservação da resistência à censura, a troco de um incremento pífio. Se você fosse fazer um tamanho de bloco, por exemplo, para conseguir as tal das 60 mil transações por segundo da Visa, cada bloco teria que ter 8,6 gigabytes. Então, a cada mês, a blockchain iria crescer 37 terabytes. 37 terabytes por mês. Então, imagina que máquina é essa que você teria que montar para conseguir montar um full node. Então, assim, é claramente... E não é só o problema da capacidade de armazenamento, não. Processar essa quantidade de transações, validações, abre uma superfície de ataque muito grande que pode dar negação de serviço ao uso da rede.
né? Então, existem vários problemas com a escalabilidade dessa forma. E o pessoal sempre defendeu o seguinte: o caminho é como o caminho que foi feito na internet. A gente vai criando camadas de protocolos em cima de protocolos. E nesses protocolos que estão por cima do anterior, você expande a capacidade, você dá escala, né? E essa é a proposta da Lightning, né? Então, a Lightning é outro protocolo que existe por cima do protocolo do Bitcoin. Ela só existe com o Bitcoin. E essencialmente ela é Bitcoin. Mas imagine como outra analogia, né? Imagine como você tem dinheiro físico e você agora vai lá no banco e deposita aquele dinheiro no banco e agora ele está digital lá no seu banco preferido lá e você agora consegue transferir digitalmente. Então, e aí se você quiser o seu dinheiro físico de volta, você vai sacar do banco. A Red Light é análogo a isso, né? Você tem bitcoins on-chain, você deposita os seus bitcoins num canal de pagamentos Lightning e enquanto ele está lá dentro você consegue transacionar um número infinito de vezes, né? E quando você decide sacar os bitcoins da rede Lightning, você faz outra transação, Bitcoin, e ele volta para ser um Bitcoin on-chain, um Bitcoin na camada base do Bitcoin mesmo. Entendi. Então... Aí, Jonathan, isso me levanta duas questões aqui em relação a isso. Uma é, a Lightning consegue uma escala dos 40, 60 mil lá, que nem seria a Visa, ou seja, ela é uma solução que chega nesse nível, essa é a primeira pergunta. E a segunda é segurança, né? Porque assim, a rede Bitcoin a gente já sabe, ali, 10, 11 anos que tem aí, você nunca teve problema com a rede, né? Ela segura, sempre as transações estão lá, etc. A hora que você coloca uma camada em cima, você tem aí a discussão de segurança da camada em si e dessa conectividade aqui, de como é que ela é feita, né? Então, eu queria ver a tua opinião sobre esses dois pontos, né? Esse ponto de segurança e o ponto de escalabilidade dentro da Lightning. Olha, eu diria o seguinte, o respaldo da segurança da rede Lightning todo está na própria segurança da rede Bitcoin em si. Então, o fato de ser uma solução para escalabilidade que preserva essa segurança da rede Bitcoin, essa descentralização, essa resistência à censura, já é uma boa coisa. Mesmo que na camada Lightning você tenha uma segurança inferior. E de fato tem. Então, ao invés de ser uma solução assim, vamos comprometer a segurança do todo, e aí todo mundo está menos seguro, e todo mundo está menos resistente à censura, a gente preserva aquela camada com máxima resistência à censura, aquela camada premium, para transações talvez maiores, né? Isso é uma visão de futuro de longo prazo. E a gente cria camadas em cima que fazem alguns compromissos de segurança, mas preservam em boa parte a resistência à censura, aumentam a privacidade e aumentam drasticamente a capacidade, a escalabilidade, né? A quantidade de transações por segundo que ela consegue processar. Porque a forma que a rede Lightning permite que você aumente a quantidade de transações você precisa de uma transação inicial que é para abrir o seu canal de pagamentos com a rede, e depois disso você pode fazer transações de ida e de volta. Vamos fazer uma analogia. Não, vamos imaginar um cenário, por exemplo, em que você abre um canal de pagamento com seu empregador. Digamos que você ganha R$1.000 por mês. E aí você abre um canal de pagamentos com seu empregador, em que o canal de pagamentos está para o lado dele, né? Então pensa um canal de pagamentos como como um ábaco, assim, ó, que tem uma conchinha, como é que chama aquela? Tem aquela pedrinha lá que você consegue arrastar para lá e para cá. Então, quando eu tenho R$1.000 para o lado do empregador, quando ele te paga o salário de R$1.000, a pedrinha vem toda para cá. Aí, à medida que você vai fazendo pagamento, sabe, você comprou um pão, a pedrinha vai andando. Você comprou... a gente está invertido aqui, né? Então, imagina que esse canal de pagamentos, ele controla da capacidade do canal, quanto é de cada um. Então, tem 400 para um, 600 para outro. Uma hora vai ter 300 para um, 700 para outro. Mas você consegue ficar mexendo essa pedrinha para sempre. E quando você decide resgatar o seu dinheiro que está preso nesse canal de pagamentos para a rede Bitcoin de volta, para a camada base, aí você fecha o canal, que é uma transação, outra transação Bitcoin. Então imagina, o que é legal é que você tem duas transações na rede on-chain, escritos no blockchain,
uma para abrir o canal, outra para fechar, e depois centenas, milhares, talvez centenas de milhares de transação, dependendo da duração do seu canal, né? Se você for ficar com esse mesmo empregador, por exemplo, 3 anos, 5 anos, provavelmente você vai receber vários salários, fazer vários pagamentos no mês, receber vários salários, fazer vários pagamentos no mês por muito tempo. Vão ser muitas transações que deixaram de ser escritas na blockchain do Bitcoin. E esse canal, só para entender direito, esse canal daí seria entre duas contas, né, duas chaves públicas da mainnet do Bitcoin, certo? Quais são os building blocks, né? Quais são as pedrinhas para entender o protocolo Lightning, assim, um pouquinho mais a fundo, mas sem entrar muito técnico. O primeiro ele é essencialmente a tecnologia principal do Bitcoin que é usada para construir isso, é uma transação multisig, que é essa que já existe no Bitcoin há bastante tempo. É uma transação que, para você mover o Bitcoin, requer a assinatura de 2 ou mais partes, né? Então você tem uma transação multisig envolvendo 2 partes para abrir, em que os dois criam uma transação dizendo, ó, essa transação aqui, Bitcoin, ela pode ser redimida com a assinatura dos dois, indo tantos bitcoins para um, tantos bitcoins para outro, de forma simplificada. E isso é como se abre um canal e também depois como se fecha, né? E outra coisa que é especial nessa transação para criar um canal de pagamento lá é até uma cláusula de nulidade. Então você pode compartilhar um segredo com as partes envolvidas, de modo que aquela transação pode ser anulada se alguém tentar propagar ela. Então é como se você falasse o seguinte: vamos alterar alterar o estado do nosso canal de pagamentos. Então a gente cria uma nova transação, deslocando a pedrinha para cá, por exemplo, e aqui está o segredo. Se eu propagar aquele estado antigo do canal, que eu tinha mais dinheiro, você consegue me punir, porque agora você tem um segredo lá que destrava aquela transação anterior e desloca os fundos todos para você. Então, de certa forma, você vai trocando transações com a outra pessoa, você vai produzindo transações junto com ela, que vai atualizando o estado do canal, e as outras transações antigas do estado do canal anterior você joga fora, você descarta. E se você tentar propagar ela, você vai perder todo o seu dinheiro. Tá? Então, o que isso traz de interessante é que isso não requer que você confie em ninguém. Você não tem uma instituição, é trustless como o Bitcoin nesse sentido, né? Você não confia numa instituição a quem você a analogia do banco é imperfeita por causa disso, né? Quando você deposita no banco, você agora está confiando no banco. Quando você deposita na rede Lightning, você não está confiando em ninguém. Você está confiando numa rede, assim como você estava confiando em outra rede, no caso do Bitcoin. E a outra parte, você não precisa confiar nela também. Nenhum dos dois tem o poder de roubar os fundos, né? Então, nesse sentido, ela é tão segura quanto o Bitcoin, mas ela traz alguns riscos a mais, né? Você tem que ficar vigiando se a outra parte não está tentando te trapacear. E se ela tentar te trapacear, você ganha dinheiro, né? Mas se ela te trapacear e você não detectar que ela trapaceou, ou seja, propagou um estado anterior favorável a ela, se você não detecta isso, você perderia em tese dinheiro. Mas não é uma coisa que você tem que preocupar a pessoa. Quando eu falo você, é o seu software de nó que vai fazer isso. Você só tem que manter ele online e ele já garante para você o protocolo, Entendi. já te protege disso Essa aí. era a minha dúvida, né? Se você, como É, um mero usuário, ia ter que ficar olhando isso tudo, porque aí complicava o negócio, né? Mas obviamente que não, né? Já é. vai automaticamente. Você falou na parte de escalabilidade, mas não falou um pouco de números. Que números eles conseguem atingir em termos de pico e de transações dentro da Lightning já? O, como é meio parecido com a internet nesse sentido, né? Você vai ter rotas de pagamento. Então, imagina que é uma rede de canais de pagamento. Eu tenho um canal com outro nó, aquele nó tem um canal com vários outros, aqueles, por sua vez, têm canais com vários outros. Assim como hoje funciona a internet, para falar aqui com você, a gente está passando por vários roteadores, que são os equivalentes dos nós Lightning, né? E esses pacotes de dados estão transitando entre vários roteadores e achando o caminho mais, vamos dizer, desobstruído entre eu e você. E na rede Lightning é semelhante. Então, quando 2 pessoas querem efetuar um pagamento, a rede vai buscar uma rota das rotas disponíveis. Então, a capacidade da rede é o somatório
de quantos canais de pagamento estão abertos e quanto de fundos está comprometido em cada um desses canais. Então, à medida que a rede cresce, canais maiores vão sendo criados, né? E existe sim uma tendência um pouco centralizadora, porque tem um incentivo para criar alguns hubs, né? Alguns nós de alta capacidade, com alta conectividade. Só que o que é bacana é que esses nós não necessariamente precisam estar no Brasil. Por que eu vou escolher abrir um canal de pagamentos com alguém que o governo brasileiro pode ir lá e mandar fechar? Eu vou escolher um nó que está na Suíça, ou que está em Liechtenstein, alguma coisa assim. Então, nesse sentido, ainda é bem mais descentralizado do que o sistema de pagamentos, mas não é tão descentralizado quanto o Bitcoin, né? Então, Só para chegar um pouco, mas ele chega aí nessas 50, 60 mil transações por segundo já, a Lightning? como ainda, eu acho que ainda seria cedo para afirmar que ele tem essa capacidade. Assim como... Mas pelo que eu entendi, a questão da rede crescer. Então, na medida que ela cresce, você vai isso. chegar nisso automaticamente. Eu acho que a gente tá... o pessoal fala que o Bitcoin tá para a internet como ela estava lá na década de 90, né? Quando começou a surgir browser e coisa. Eu acho que a rede Lightning tá para a internet quando ela estava lá na década de 60, que tinha algumas universidades interconectadas, né? Então, daria para você afirmar naquela época, ó, a internet está pronta para fazer streaming Netflix em 4K. Obviamente que ela não estava, mas já as fundações estavam lançadas para que essa rede crescesse a esse ponto que a gente vê hoje. Então em essência, a Lightning, como tecnologia, ela tem esse potencial para suportar essa capacidade de transações à medida que a rede crescer para isso, e até superar essas capacidades, né? Então, sim. Uma outra forma que eu vejo dessa escala é via interoperabilidade das redes, né? Então, você já tem hoje, por exemplo, a própria rede do Ethereum, o Stellar, o Neo, várias outras redes aí que foram feitas, já tem uma capacidade de transações maiores do que o Bitcoin. Talvez não tenha a segurança, ou certamente não tem o histórico que o Bitcoin tem por ele ter mais tempo, né? Não poderia haver também uma interconectividade entre essas redes de tal forma que a gente conseguisse agregar a segurança do Bitcoin com a velocidade de uma outra desses protocolos dessas redes? Sim, né? E já existe muito esforço nesse sentido. Uma observação que tem que ser um ponto de atenção é que normalmente essas redes não são só apenas outra rede, elas são também outro token, né? Então você está envolvendo a conversão, por exemplo, de Bitcoin para Ethereum. Então isso envolve um comprador e um vendedor. Você tem que envolve uma definição do preço, qual que é a razão, quanto que o Ethereum vale em relação ao Bitcoin. Então você requer talvez uma tecnologia de exchange descentralizada para poder um futuro desse atingir o seu potencial total, né? Mas já existem alguns esforços para permitir trocas de tokens entre redes distintas. De forma trustless também, sem exigir um terceiro confiável, né? O nome disso são atomic swaps, né? São trocas de um token por outro que só acontecem se as duas transações nas duas redes se concretizarem, né? Você consegue travar de modo que eu mando o Bitcoin para o cara aqui, o cara me manda o Ethereum de lá, e ou as duas confirmam ou as duas são revertidas ou nenhuma acontece, né? Mas você envolve assim, existe a mesma demanda por Bitcoin que existe por Ethereum, né? Será que quando a gente vive num mundo em que isso é mais natural hoje do que foi há um tempo atrás? Porque hoje eu estou com reais, viajo para outro país que aceita euros e aí eu entendo que eu tenho que converter o real para euro, mas eu sempre tenho uma perda nisso aí, sempre tem um spread de compra e venda e tudo mais. Então a gente enfrentaria esse tipo de problema, mas tem umas soluções interessantes surgindo, mais centralizadas, né? Existe um Bitcoin sintético na rede Ethereum hoje, que está ganhando uma tração incrível até, né?
parte desse movimento de finança descentralizada aí, né? Que é o WBTC. O DeFi. Da Keep, se não me engano, né? Perdão? O WBTC, acho que é a Keep que faz, né? Que é uma dessas empresas de DeFi, se não me engano. Tem uma empresa por trás, eu não me lembro o nome dela. Não sei nem se dá para chamar de empresa, né? Uma iniciativa dentro de DeFi, dado que é tudo descentralizado. DeFi é um bicho. Uhum. Mas a forma que o WBTC funciona é bem centralizado no seguinte sentido: você deposita o Bitcoin para um custodiante, ele faz um KYC em você tem que mandar seus documentos, mostrar quem você é, e aí ele te entrega um token. Você dá um Bitcoin, ele te devolve um WBTC, que é um token na rede Ethereum, um token ERC20. O que é legal disso, aí seu Bitcoin fica preso com ele e, em tese, a qualquer momento, aquele WBTC é uma promessa de pagar Bitcoin. A qualquer momento você pode mandar de volta aquele WBTC e ele vai te devolver o Bitcoin. Você espera isso, né? E de fato está acontecendo. Assim, é baseado em confiança, tem muitas instituições sérias por trás, muitas empresas das mais bem reputadas do setor por trás dessa iniciativa, mas é uma iniciativa centralizada. Mas depois que você tem o WBTC dentro da rede Ethereum, tem uma série de coisas que você consegue fazer lá com aquele Bitcoin sintético. Por exemplo, botar ele como colateral numa operação alavancada ou num empréstimo de outro token e tudo mais, né? Que é todo esse movimento DeFi aí que está dando o que falar e pode até ser o assunto de uma conversa futura, né? Sim, não, esse é o assunto que eu tenho estudado bastante, participado de muito, até para. Eu estou fazendo uma tese de doutorado sobre stablecoins, né? Então, o que você acabou de dizer, de descrever com esse WBTC, nada mais é do que uma stablecoin, né? Uhum. De Bitcoin, né? Você De Bitcoin, a exatamente. rede cria um token no ERC20, onde aquele Bitcoin está lá guardado num cofre, vamos dizer assim, que ninguém mexe, todo mundo Exatamente. destrói o token, né? Então, é a mesma ideia do Tether, é a mesma ideia do SDC, de várias outras que tem um para um, não com o BTC, e sim com dólar, né? Isso aí acaba se fazendo com que você tenha aí uma interconectividade entre, principalmente o Ethereum e o Bitcoin, né? Um outro ponto que sempre vem à tona aqui, que é uma dúvida que eu tenho também, Jonas, é o seguinte: a rede Ethereum está tendo bastante sucesso aí, em termos de rede, por conta principalmente dos tokens ERC20. Né? Então, quase todas as iniciativas que a gente tem visto aí são com base não sei se posso chamar de protocolo, mas no ERC20. Todo mundo que emite token, a grande maioria vai na rede Ethereum, né? Tem umas outras redes, Stellar, Neo, que tem alguma representatividade também, mas a rede Ethereum é majoritária em qualquer coisa. E, ao mesmo tempo, o token, ou a criptomoeda que é mais negociada ainda, continua sendo o Bitcoin. Né? Então, assim, acho que você descreveu aí com o WBTC, é uma forma de tentar conectar ou utilizar como lastro na parte financeira os Bitcoins que estão lá parados ou sendo mais negociados numa rede onde você consegue emitir token para isso. Essa um pouco essa tua visão dessa iniciativa do WBTC e de eventualmente outras que vão vir nessa direção. É, e tem uma coisa até interessante, assim, esse sucesso tão grande do Ethereum, né, e do padrão ERC20 em particular, né, que virou o padrão de fato, assim, o primeiro que vem à mente de qualquer um que quer emitir algum tipo de token, né. O padrão ERC20 é o preferido de todo mundo, já tem um efeito rede gigantesco, né, porque para você que já lida com algum token de padrão ERC20 na sua exchange ou no seu serviço, adicionar o suporte a outro token é muito mais fácil. Então, se você vem com um token, por exemplo, na rede Waves, e queira listar no Biscoint, nossa corretora, por exemplo, a gente já vai dizer para você, olha, a gente ainda não tem nenhum token da rede Waves, mas já temos 2 tokens da rede ERC20, Ethereum ERC20. Então tem um efeito rede bacana, mas isso veio a um custo para a rede Ethereum, né? Hoje, sincar um nó da rede do Ethereum é uma tarefa que requer um hardware especializado já. Então, o blockchain do Ethereum, que permite você validar as transações por si mesmo, não ter que confiar que outros fizeram para você e tudo mais. Se você se atirar essa tarefa hoje, você não vai conseguir fazer num computador convencional.
É porque o tamanho de bloco, justamente, a quantidade de blocos dele é muito maior, né? Acho que é um bloco a cada 17 segundos, mais ou menos. Ah, então, e a rede já está com alguns gigabytes aí de tamanho e crescendo numa velocidade muito rápida, justamente devido a esse sucesso estrondoso aí, né? Então, as taxas de transação são mais baixas do que no Bitcoin. Mas de qualquer forma, eu posso até te falar, por exemplo, que eu fiz esses dias. Eu fui fazer uma operação no Compound esses dias, paguei equivalente a $1 de taxa de transação, que não é barato, né? Não é barato. Entendeu? Então, já fiquei sabendo de gente que pagou oito reais, equivalente a quase $2 de transação aí recentemente, por conta disso, né? Que você tem muitos tokens sendo emitidos, a rede começa a ficar mais parruda, mais pressionada e começa a ficar mais cara também, né? O que não é bom para ninguém, no final das contas, né? E o custo de processamento das transações Ethereum pode ser muito maior, o custo de CPU, né? Muito maior do que o de uma transação Bitcoin, em média, porque uma transação Ethereum é um contrato complexo, com uma quantidade de código às vezes grande, né? Os contratos estão ficando muito elaborados, especialmente esses do movimento DeFi aí. Então, fica cada vez mais difícil. Todo mundo hoje que roda Ethereum, e até o nosso caso no Biscoint, né? A gente tem um full node de Bitcoin próprio, então a gente não confia em ninguém, não precisa confiar em ninguém para validar uma transação Bitcoin. Mas a gente optou por usar o Infura, que é talvez o centralizador da maioria dos serviços de Ethereum. Existe uma centralização em curso acentuada da rede Ethereum por conta disso, né? O Infura deve ter servidores lá de, é, de centenas de milhares de dólares para conseguir processar as transações Ethereum, né? Então é um fator centralizador, isso até ilustra bem o motivo que o debate do Bitcoin houve tanta resistência em aumentar o tamanho do bloco dele, né? Mas Não, ótimo. A gente já está chegando aqui. Eu tenho mais ou menos um guide de tempo aqui para a gente fazer. A gente está chegando um pouco no final, mas não queria deixar de passar que você explicasse aí um pouco o que é a Biscoint, como é que ela funciona e de onde surgiu a ideia de montá-la, né? assim, claro. O Biscoint começou como um comparador de preços, né? Eu fui mordido pelo bichinho do Bitcoin e só sabia que eu queria estar envolvido com isso, né? Eu queria, até se possível, derivar minha renda, meu sustento disso aí. Então, eu já tinha outra empresa na época, e foi um projeto paralelo no começo, né? Mas depois isso evoluiu para ser uma corretora de corretores. Então, o Biscoint hoje permite que você, de um lugar só, tenha acesso indireto aos preços de vários corretores para compra e para venda. E até por vezes fazer arbitragem entre corretoras com uma conta só no Biscoint, né? E algumas coisas que a gente também permite, que são diferenciais, é que você faça uma compra hoje e tem até um dia útil para fazer o depósito efetivo do valor da sua compra, né? Então, isso permite que você opere final de semana, mesmo que você não tenha o mesmo banco que a gente, você consegue comprar bitcoins num sábado, por exemplo, e na segunda-feira é que você precisaria transferir. Então, isso dá oportunidade para você aproveitar os melhores momentos, movimentos de preço aí do Bitcoin. E aí vocês abrem um limite de crédito com essa pessoa ou vocês passam Bitcoin só segunda-feira para eles? Como é que funciona isso? Os bitcoins eles ficam travados, né? E o tanto que a gente deixa a pessoa comprar é proporcional ao saldo que ela já tem de bitcoins. Então, o ideal é que se você manter um saldo em bitcoins parecido ali, a gente multiplica esse saldo, né? Então, normalmente é 2 vezes o que você tem em bitcoin é o que você pode comprar mais. E aí o seu saque fica travado até você completar o pagamento. Mas, por exemplo, se você está no final de semana e não tem saldo, você sempre tem a alternativa de depositar bitcoins para servir como essa garantia, para ampliar o seu limite, e você faz então a compra ali. Então é um mecanismo de você garante o preço do sábado, que já comprou no sábado, e deixa para liquidar na segunda-feira, né? Se for o caso, não. Isso, E aí exato. transfere para onde você quiser na segunda-feira. Tá bom, bem legal, bem interessante. Francis, conta um pouquinho agora para quem quiser entrar em contato com vocês ou saber mais sobre a Visconti aí, qual é o caminho? Como é que ele chega em vocês? O melhor caminho é acessando o nosso site, biscoint.io. Você pode criar uma conta lá, é gratuito.
Não existe custo de manutenção da plataforma ou de manter seu saldo lá com a gente, né? Embora a gente sempre recomende que você faça a custódia dos seus bitcoins e aproveite dessa resistência à censura e os benefícios da descentralização que a gente comentou aqui, né, nessa nossa conversa. Mas por dali você tem um chat que você pode falar com nossos atendentes em horário comercial e até depois dele também. Então, estamos sempre à disposição ali para quem quiser tirar dúvidas. A gente interage bastante pelo Instagram também, nos segue ali, @biscoint no Instagram. É um canal que a gente interage bastante com o público também. Ok, obrigado então, Jonatas. A gente vai falar provavelmente mais para frente aí sobre DeFi, ou ver se organiza alguma coisa aqui para a gente falar, que esse tema está bem quente, né? Eu tenho visto bastante iniciativas boas e bom saber que você está acompanhando também isso aí e vendo. Tá bom? Muito obrigado. Ok. Por nada, Gustavo. Foi um prazerzão estar aqui. Tá bom. E para você que nos viu, não esquece de deixar o like, de compartilhar com aquele amigo ou amiga que gosta desse assunto. Tem muito conteúdo legal aqui, não só hoje, mas nos outros conteúdos aqui do canal também. Dá um like, ativa o sininho e tudo mais aí. Tá bom? Obrigado e até a próxima.